Foi isso que eu fiz quando eu vivenciei um luto de término de relacionamento de 5 anos, que antes era uma amizade, se tornou uma relação. E foi bem doloroso a forma como tudo aconteceu, houve traição e várias outras coisas. E eu quero aqui hoje te trazer o alívio que um dia eu busquei, que um dia eu procurei, que até como você mesmo eu já vim aqui também buscar informações ou uma forma rápida talvez de lidar com isso. Eu sou Bianca, psicóloga clínica e especialista em relacionamentos e dependência emocional. Foi um fim bem difícil, bem doloroso, mas eu fiz algo que muitas pessoas não fazem, mas que fez toda a diferença no meu processo de superação. Quando nós falamos sobre término de relacionamento, sobre o luto do término de uma relação, nós falamos também sobre as fases do luto. E a última fase é a aceitação. E no momento que eu descobri a traição, a primeira coisa que eu pensei foi: bom, não tem mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, então o que eu preciso fazer agora é aceitar. Então eu sempre trago muita clareza para a minha vida no sentido da aceitação. Focar naquilo que eu posso controlar e não focar naquilo que eu não posso controlar. Então, quando alguém me trai, quando alguém faz algo contra mim, eu não posso controlar. Então, dentro desse contexto, como já tinha acontecido muita coisa, era uma relação longa, eu me permiti aceitar. E no meu processo, eu sempre bati muito nessa tecla da aceitação. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar todos os estímulos. O que seriam esses estímulos? Ver nas redes sociais, saber sobre o que estava fazendo ou deixava de fazer, tentar entender algumas coisas, parar com alguns questionamentos, porque eu sabia que tudo isso era estímulos para mim. Tá, eu sabia que eu ia pensar e eu pensei por muitas vezes. Só que dentro desses pensamentos eu não focava em questionar. Porque questionamentos não iriam me trazer respostas que iriam me curar daquela dor ou seriam soluções. Muito pelo contrário, só iam fazer eu ruminar. Então não tinha muito o que se fazer. Um outro ponto é, depois de cortar todos os estímulos, é olhar para mim mesmo com muito acolhimento, afeto, cuidado, carinho e muita gentileza. A gente tende a se culpar muito quando a gente passa por um processo de término, porque a gente pode pensar e chega a pensar que a gente tem culpa, que a gente poderia ter feito alguma coisa. Então, nesse momento, me culpar não iria me ajudar, mas me acolher iria me ajudar, ser gentil comigo iria me ajudar. Então, eu fiz muito isso. Primeiro passo, eu já falei, que é tentar aceitar e cortar os estímulos e depois me acolher. Uma outra coisa que foi fundamental, assim, que me ajudou muito, foi a rede de apoio. Como eu moro distante da minha família, a rede de apoio dos meus amigos fez total diferença na minha vida. Os meus amigos me ajudaram muito. Tá perto de pessoas que me amam, tá perto de pessoas que sabem também o meu valor, que me lembram muitas vezes sobre várias coisas que eu já fui, que eu estou me tornando e que eu posso me tornar, fez total diferença. A gente fica muito sensível. O humor um pouco deprimido. Então, nesse momento, ficar perto das pessoas que a gente ama e que nos ama vai ajudar muito. Então, eu não sei como é que você tá agora, mas uma coisa que vai te ajudar demais antes de qualquer coisa é você parar de questionar. Você não vai ter todas as respostas, e ainda que você tenha algumas respostas, não vai aliviar a dor, sabe? Talvez ali você se engane em um pensamento errôneo, mas não vai aliviar. Então, não tenha medo de sentir. Eu não tive medo de sentir. Eu chorava, eu sentia muito, entendia que era um processo e que uma hora isso ia passar. E um outro ponto, um dia chegaram para mim e me questionaram assim: Bianca, eu acho que tu ainda gosta de fulano, eu acho que você ainda não superou. Eu falei: eu não tenho pressa para superar. Porque eu sabia que dentro daquelas ferramentas que eu estava usando no meu processo, a pressa não iria me ajudar. A ansiedade em ficar bem logo não iria me ajudar. Eu poderia tratar a minha ansiedade para outras coisas, mas para superar logo, não. Porque eu sei que é um processo natural. Nós perdemos pessoas ao longo da vida, nós nos decepcionamos ao longo da vida e isso é super natural. Então nós não precisamos ficar nessa ânsia, eu preciso superar. Não. Quanto mais você sente, quanto mais você processa a dor, isso vai fazer que mais rápido você supere. Quanto mais você
evita fazer questionamentos e resiste a esse processo, mais rápido sim você pode superar. Então, assim, tem coisas que já aconteceu, você não vai mudar. Mas quando você olha para você, para dentro de você, você consegue ter noção de muita coisa que às vezes você não via dentro da relação. E um outro ponto primordial, assim, é reconstruir a nossa identidade. Muitas vezes, dentro de uma relação, nós perdemos a nossa identidade, nós passamos a ser só aquela pessoa da relação. Esquecemos que existe uma vida fora da relação. Você pode ver, em alguns momentos da sua vida, quando a relação não ia bem, o seu trabalho não ia bem, em tantas outras áreas não ia bem. Então, existe uma vida fora da relação e ela precisa ser vivida. E isso pode servir de um redirecionamento para você, para que nas outras próximas relações você não foque só na pessoa, você não foque só na relação, mas você foque em outras áreas da sua vida. Você veja que tem outras áreas que também é importante, que também demandam de você. Então, assim, ó, tenha muita paciência com você nesse processo. Muita paciência, muita paciência. Tu vai escutar uma coisa, eu vou te falar mais uma vez, e você não vai esquecer disso que eu vou te falar. Vai passar. E passa mesmo. E fazendo essas coisas que eu fiz vai te ajudar muito. Corte todos os estímulos, tente aceitar o mais rápido possível, evite questionamentos, foque na rede de apoio, foque em você, reconstrua sua autoestima e sua identidade. Isso vai te ajudar assim, em um nível muito profundo e ainda melhor, vai te levar a lugares que você não foi dentro dessa relação. E logo, logo você vai estar bem para se relacionar quando você quiser, quando você achar que é necessário, quando você tiver interesse, não para maquiar a dor, não para maquiar ou mostrar que você está bem. E olha, não esquece de uma coisa, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para alguém que você está bem, que você vai ficar bem, que você vai dar a volta por cima, só você precisa saber disso, tá bom? E por acompanhar tantas pessoas passando por isso diariamente, por ajudar tantas pessoas, eu sei que muitas pessoas não têm acesso à terapia, não conseguem ter acesso à terapia. Eu criei o SOS Desapega. Eu tenho um módulo só voltado para términos, quando eu explico como passar por um término com dependência emocional, que se torna ainda mais difícil esse processo. E se você se vê dependente emocional dessa pessoa, e até de outras pessoas também, o SOS Desapega vai te ajudar profundamente. Lá nós temos exercícios práticos, temos algumas coisas que você pode aprender e levar para a sua vida. E eu te espero lá. Clica aqui no link, eu estou te esperando.